Ser jogador de futebol é o sonho de muitos jovens. Ademir da Silva ousou acreditar no seu talento desde criança e nunca duvidou que Deus o ajudaria. Criado pela mãe e avó em Patrocínio, aqui em Minas Gerais, a família levava uma vida muito simples. Aos 18 anos, passou no teste de um clube sub-20, porém não ganhava salário para se manter. Por isso, morava de favor na casa de um amigo. Em 2015, vendeu panelas para sobreviver. Mas o nosso convidado nunca perdeu a esperança de ser um atleta profissional. Em 2018, ele foi artilheiro do seu time e um dos destaques do Campeonato Mineiro. Hoje, aos 23 anos, é jogador profissional do América Futebol Clube, aqui de Minas Gerais. Ademir, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, é um prazer participar. Bom te receber aqui, viu? Foi uma luta. Com certeza. Chegar até aqui. Com certeza, é uma luta. Teve momentos que você quis, ao invés de chutar a bola, chutar o balde. Com certeza, teve momento que quis desistir. Conta um pouco da sua história. Tem mais alguém na sua família que joga bola, influência de alguém? Ou era o seu sonho mesmo? Meus tios jogavam, né? Eles jogavam, mas não chegaram a ser profissionais, só amadores mesmo. Então, é de família mesmo. Quer dizer, o futebol está no sangue, embora os outros não tenham profissionalizado. Sim, sim. Agora, Ademir, a gente sabe que o futebol é muito interessante, não diferente de outras áreas também, de outras profissões. Muita gente sonha em alcançar uma posição de destaque no futebol, né? Eu imagino assim, todo mundo quer ser Neymar, um exemplo. Usando aqui a figura do Neymar, né? Ou até poderia usar a sua figura hoje como profissional. Todo mundo quer ser Ademir. Sim. Mas muitas vezes o que a pessoa não sabe é o caminho que se tem que fazer, muitas vezes, para se chegar, né, até onde chegou, e quantas vezes se pensou em jogar tudo para o alto, desistir, como no seu caso, por exemplo, houve um momento em que você foi vender panela para sobreviver. Foi, teve um momento que foi a saída que eu tive. Quer dizer, o jeito de botar comida na panela foi vender panela. Foi vender panela. Vender panela. Isso durou quanto tempo? Acho que 2 anos, mais ou menos. 2 anos vendendo panela. Isso, 2 anos. E do recurso das panelas é que você se mantinha insistindo no sonho de ser jogador. Insistindo no sonho. E essa história de ter sido aí o jogador de destaque no nosso campeonato mineiro, como é que isso aconteceu? Olha, no ano passado eu estava em São Paulo e indo à igreja, um pastor me estava ensinando à igreja que a gente teria que planejar 3 meses antes o que a gente queria fazer, né, no outro ano seguinte. E eu planejei tudo, deixei tudo anotadinho num papel, colei na minha parede do meu quarto e pedi a Deus. Aí começou o campeonato mineiro, né, desse ano, e as coisas foram acontecendo. Deus foi abençoando, aonde todo mundo achava que eu seria a reserva do time, né? Deus me honrou, me colocou como titular. E isso em que time? Na Patrocinense mesmo? Isso, na Patrocinense. E já comecei fazendo gols importantes, dando passes importantes no campeonato. E acabei o campeonato como um dos destaques do interior, né? Graças a Deus. Foi tudo pela graça de Deus mesmo. Você está falando tudo pela graça de Deus. Como é que é a história do evangelho na sua vida? Você nasceu num lar evangélico, como é que é a sua experiência de conversão? Não, a minha história, eu não nasci num berço evangélico. Eu conheci Jesus por um amigo, até o rapaz que eu vendia panela. Ele é evangélico já e sempre insistia comigo, vamos na igreja, vamos na igreja. Eu vamos, só que não estava totalmente na presença. Mas aí, a partir do momento que eu foquei, tudo mudou. Isso foi quando? Foi em 2016. Quer dizer, está bem recente, né? Bem recente. Sua caminhada com Jesus Bem é de recente. quê? 2 anos? 2 anos. 2 anos. Mas nesses 2 anos, pelo visto, então, muita coisa boa aconteceu aí. Graças a Deus, minha vida mudou totalmente. E o convívio no clube com os companheiros? O América teve uma época que tinha muitos jogadores evangélicos. Sim.
Depois, aquela safra foi sendo espalhada pelo Brasil, até para outros países, né? E parece que, não sei, porque eu não acompanho o dia a dia do América, eu acompanho mais o dia a dia do Cruzeiro, Sim. né? Sem ofensas. Sim, claro. Mas como é que é hoje no América? Tem muitos jogadores evangélicos no time hoje? Não, tem uma grande minoria. Hoje no América é uma grande minoria. Só que o convívio com todos é muito bom. Independente de serem ou não evangélicos, o clima é bom. O clima é muito bom, o ambiente é muito bom, muito tranquilo. Então é um ambiente bem tranquilo de trabalhar e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas naquele lugar lá e o nome dele vai ser muito exaltado naquele clube. Você falou que numa reunião um pastor pediu que vocês pudessem colocar num papel o que queriam para os próximos 3 meses. Você fez isso. Sim. E imagino que você chegou ao profissional do América como resultado desse planejamento que você fez de ter anotado lá no papel. E agora, qual que é o planejamento que você tem para os próximos 3 anos, não para os 3 meses? Olha, é se firmar, né, na primeira divisão, né, aqui, e continuar subindo na carreira e levando o nome do Senhor, né, porque a minha vida, ela foi totalmente mudada por Jesus. Então eu quero alcançar pessoas, né? Ser exemplo para as pessoas, para os jovens. Não que eles vão buscar Jesus pelas coisas, mas pelo que Ele é, pelo que Ele faz para nós também. É muito importante isso. E o planejamento é continuar evoluindo a cada dia mais, sendo exemplo para as pessoas. Agora, a gente sabe também, Ademir, que assim, o futebol, ele mexe muito com a cabeça do atleta, né? Sim. Você já está num time que a gente pode, com toda certeza, dizer que é um time de ponta, né? Sim. De Minas, os 3 maiores estão aqui na capital, né? Entre eles, o seu time, o América. E muitas vezes a gente vê histórias de jogadores, né? Eu vou citar aqui um caso, porque a história dele é pública também, mas que às vezes você fica por entender como que a pessoa chega no nível que chegou e de repente assim joga tudo para o alto, pelo menos é o que dá a entender pelo que a gente vê na imprensa. O caso do Adriano, por exemplo, né? Jogador fantástico, excelente, jogando em grandes times fora do país. E de repente, assim, acontece algo que tira a pessoa completamente da rota dela. É muito difícil conviver com essa situação. Por exemplo, na medida que você vai crescendo, isso na cabeça também vai mexendo com a cabeça? Mexe, com certeza. O sucesso, a fama, o dinheiro, isso acaba que mexe com a cabeça da gente. A gente tem que estar firme, né, em Jesus. Porque se a gente não tiver firme em Jesus, é complicado. Porque aparece muita coisa, é muito amigo que aparece te chamando para ir nos lugares. E se você não tiver firme, você acaba indo. E isso que acontece, se perde nessa situação que é a fama, luxo, assédio, a pessoa se perde. Por isso que acontece esses exemplos que a gente tem aí de grandes jogadores que infelizmente hoje às vezes mora de favor ou então perdeu a fortuna toda que ganhou no futebol. Por exemplo, o programa anterior foi um programa cujo convidado foi um goleiro do América, naturalmente de um tempo aí mais ou menos contemporâneo também do nosso amigo goleiro, ex-goleiro João Leite, né? Quando o João Leite estava terminando a carreira, ele estava começando dele profissional, o Gilson, que foi goleiro do América, viajou o Brasil, viajou o mundo profissionalmente com o clube e de repente foi laçado pela droga. Ele contou a história dele aqui no último programa e a situação dele ficou tão crítica, mas tão crítica, que ele chegou ao ponto de morar na rua, 6 meses morando na rua, comendo do lixo na rua. Então você veja só que coisa, saiu de um extremo para o outro, né? Saiu de uma vida relativamente confortável, saudável, para uma vida totalmente degradada, né? Graças a Deus que a história dele mudou.
Ele veio aqui, contou a história dele, hoje está casado, casou com a missionária, inclusive, que o evangelizou, que o acompanhou. Mas ele é uma prova também disso que a gente está dizendo, né? De repente a pessoa está bem num clube, a pessoa está despontando, está bem colocada, mas uma situação como essa surge e arrasta a pessoa para o inferno, como foi o caso dele, o inferno das drogas. É complicado. A gente vê muitos exemplos hoje em dia, né, disso acontecer. E assim, como o futebol ele alcança muitas pessoas, então acaba que o inimigo ele se levanta muito contra os cristãos que estão no futebol, porque ele não quer ver que as pessoas tiram o exemplo da gente e vão para a presença de Deus. E infelizmente a droga hoje ela tira muitos jovens da bênção. Só que a gente tem que ter o foco, né? O foco é Jesus, tem que estar focado em Jesus, porque a gente vive uma vida muito confortável, a gente não pode reclamar de nada. E chegar numa situação dessa é muito complicado, é só Jesus para libertar mesmo. Antes dessa experiência que você teve de conversão, como é que era a sua visão de Deus? Olha, eu sempre tive uma fé muito grande. Eu ia à igreja, frequentava, só que não era firme, igual eu tinha dito. Eu não era firme, mas eu tinha uma visão muito ampla. Sempre confiei nele. Sempre confiei, sempre tive fé. Só que não estava tão firme igual estou agora, graças a Deus. Interessante que, vendo aqui o resumo da sua história, que você começa contando, né, da dificuldade que teve de jogar e não ter salário, de às vezes não ter nem condição de ir para o campo para treinar. E essa história lembra muito a história de um hoje ex-jogador, mas também que se consagrou aqui em Belo Horizonte no Cruzeiro, mas que viveu uma experiência parecida no Rio de Janeiro, que é o Ronaldo. Sim. Não o Ronaldinho, mas o Ronaldo, que também não tinha dinheiro para pagar as 2 passagens para ir treinar lá no Rio de Janeiro. Ele tinha dinheiro para um trajeto só. Sim. E o clube não ajudava ele com a 2ª passagem, até que ele acabou vindo para o Cruzeiro. Aqui no Cruzeiro ele despontou e aí né, a carreira dele deslanchou. É muito interessante como que eu imagino grande parte das histórias dos jogadores que hoje são profissionais, elas são muito parecidas lá no iniciozinho delas, né? Sim, sim, com certeza. Acaba que no início é sempre difícil. A gente acaba que às vezes não tem salário, né? Eu que venho de uma família humilde, então eu não pedia dinheiro para minha mãe para não faltar em casa. Então eu dava o meu jeito, eu ia a pé, arrumava uma carona, alguma coisa eu tinha que fazer para ir treinar. Mas eu tinha que estar lá, porque eu confiava que a minha situação ia mudar. Seu contrato com a América começou quando? Começou dia 4 do mês passado. Agora é bem recente. Bem recente. E ele é um contrato para quanto tempo? 2 anos. Para 2 anos. Sim. E o que você está achando de estar aqui na capital, de estar num time do tamanho do América? Estou muito feliz, muito satisfeito, né? Realizado, mas sei que posso mais, né? Sei que Deus vai fazer grandes coisas ainda. E a expectativa é muito boa e sei que é um processo, né? Da adaptação, né? Eu venho de uma cidade pequena para uma cidade maior, venho de um clube pequeno para um clube maior. Tudo passa por uma adaptação, mas eu creio que Deus tem tudo preparado. Sua família te acompanhou para aqui, mora com você aqui? Minha mãe veio agora. Essa semana está comigo aqui, mas logo, logo vai vir definitivo. Quer dizer, você está podendo, então, provar do tempero dela todos os dias. Agora sim. Agora sim. É isso. Demir, obrigado por ter vindo ao programa, viu? Bom conhecer a sua história. Que Deus te abençoe e que você possa ter uma longa e vitoriosa carreira no futebol. Eu, quando jogar com o Cruzeiro, lembre de mim, não faça gol no Cruzeiro. Aliás, que posição que você joga? Sou atacante. Ih, rapaz, aí o negócio pegou. Pois é, tem que fazer, né? Então, na hora que você estiver com a bola assim, bem na frente do gol, lembra de mim. Bom, agradeço, né, pela oportunidade, né? Sempre um prazer ter participado do programa.
E que Deus venha abençoar grandemente esse programa, que muitas vidas sejam alcançadas e sejam abençoadas aí. O que precisar, a gente está à disposição aí. Um forte abraço. Amém. Obrigado, viu? Dê um abraço da sua mãe. Aliás, é sua mãe que está sentadinha ali? Sim, é. Não, a pena que ela ficou lá, não tem uma iluminação própria lá. Tem jeito de dar um takezinho nela ali, que chega essa câmera para cá. Como é que chama sua mãe? Joana. Joana? Isso. Ah, irmã Joana. Irmã Joana já está na igreja? Tô levando. Você está levando? Tô levando. É. Daqui uns E dias. quem é que está com ela lá? É o Breno, amigo meu. O Breno é seu amigo? Isso. Não é seu empresário não, né? Não. Meu amigo. Então tá certo aí. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.